JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São pontualmente 12 horas e 22 minutos, 12h22, dando sequência aqui à nossa programação, como quem está nos assistindo aí através do YouTube já está vendo aí, toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde aqui presente, para a gente estar falando sobre um tema muito importante que é a vacinação, Covid. Estamos aqui já ouvindo inicialmente. Boa tarde, secretária Caroline, prazer com a gente. Boa tarde, Carol. Boa tarde, JC. Posso começar já, né? Diga. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né? Sou Carolina, assumi a secretaria em agosto de 2020. Fui nomeada novamente agora em janeiro pela nova gestão, pelo prefeito Antônio Jorge Macedo. Sou fisioterapeuta de formação. Estou na gestão desde 2017, já atuei no NASF, na atenção básica, no hospital como fisioterapeuta, parte ambulatorial, e agora estou como secretária de saúde. A gente achou importante, pedimos esse espaço para a gente poder levar a informação à nossa população. Eu sei que nesse momento é um momento de muita incerteza, como a gente vem vivendo essas incertezas durante todo esse momento de pandemia, é algo muito novo, é algo novo para todo mundo. Então, assim, a gente achou importante, a gente está trazendo as informações, levando essa informação para a população. A gente está também em outros meios, como a página oficial da prefeitura, a gente também está com carro de som. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para informar a nossa população, deixar a população informada, a Secretaria de Saúde não medirá esforços. Como a secretária traz aqui, realmente, principalmente esse ano 2020, a coisa vem, a incerteza foi muito grande. Quando chegou no início de 2021, que cria esperança, a vacinação está chegando. Como é que fica a questão do plano? Porque a ansiedade agora é grande, todo mundo quer ser vacinado. Como é que está esse processo aí, desse plano de imunização, Carol? A gente trouxe aqui, o plano de vacinação, de imunização contra a Covid-19. É algo que, assim, desde a semana passada, na verdade, desde dezembro, a Secretaria de Saúde já vem se debruçando para a criação desse plano. Lógico que a gente precisava de algumas certezas, tanto da CESAB quanto do Ministério. Então, algumas coisas a gente só conseguiu avançar após a orientação do Ministério. O plano, ele está pronto. A gente tem um plano de imunização, sim, do Covid. Eu sei que muitos têm questionado isso. E aqui a gente destrincha, como vai ser a logística, por que imunizar, como imunizar, quem são as fases, os grupos prioritários, como vai se dar a vacinação dessas fases. E assim, é como eu tenho lhe falado, é algo muito certo. A cada momento, a gente recebe uma orientação diferente da nossa regional aqui em Santo Antônio, a gente recebe uma orientação diferente do Ministério e a gente precisa estar o tempo todo adequando a nossa logística, adequando o plano municipal para corresponder e para seguir as orientações do Ministério. O plano está aqui, acho que você vai perguntar um pouco aí para frente sobre a questão das fases, quem são os grupos prioritários, e a gente vai estar passando para a população ficar ciente quem vai ser vacinado. Todo mundo nesse momento quer ser vacinado, mas infelizmente a vacina não vai chegar para todos. O Ministério ele elencou alguns grupos prioritários que enquanto município a gente vai precisar seguir. São pontualmente 12 horas e 26 minutos. Antes de entrar nos detalhes, vamos conhecer também toda a equipe aqui, está aqui presente. Vamos começar. Carol, faça a apresentação para saber as funções de cada um e o nome também de cada um, porque tem hora que eu não lembro de todo mundo mais, Mas vamos aí com a apresentação. Importante. Está presente aqui comigo, a diretora da Atenção Básica, Gabriele Neiva, Emanuele Lessa, que está assumindo a coordenação da Vigilância Epidemiológica. A gente tem aqui também Gleise, que esteve à frente da coordenação da Vigilância Epidemiológica durante esses 4 anos e vai continuar com a gente na gestão, vai continuar na Vigilância Epidemiológica, mas vai estar num setor um pouco mais separado. Ela vai estar com essa responsabilidade da Vigilância Epidemiológica, mas no hospital. Ela vai continuar com a gente agora durante toda essa campanha de vacinação. Gleise, ela tem uma experiência muito grande com rede de frios, com campanhas vacinais, então é uma pessoa, assim, importantíssima para estar com a gente. É uma campanha vacinal como todas as outras, mas a expectativa sobre a vacina da Covid é muito grande de toda a população, todo mundo quer ser vacinado. Então, assim, a gente precisa ter com a gente alguém que já tem experiências de outras campanhas. E está com a gente aqui também o nosso coordenador de saúde bucal, Magno, e
É isso. Apresentei uma parte da equipe, né? Pronto, são 12 horas e 27 minutos, 12 e 27, né? Quando a gente fala a questão da vacina, a gente sabe que a ansiedade da população realmente é grande, que eu falei anteriormente. E quando a gente pega, só essa questão de números, pegar a população da Bahia em si, né? Mais de 15 milhões de habitantes, e se não me falha a memória, acho que chegou para 300 e poucas mil doses para essa primeira etapa na Bahia. A gente sabe que vai ter todo esse processo de prioridades, na verdade, aí, né? Para esse primeiro momento. Como é que está a questão da distribuição, né? E em quanto tempo vocês acham que consegue aí, né, normalizar esse quadro? A gente sabe que leva um tempo ainda, que algumas pessoas apostam lá para o mês de junho, consegue normalizar, maio e tal. Você já tem, assim, uma previsão diante desse cronograma que vocês montaram aí de quando a gente podemos aí ter, assim, como se quiser, uma totalidade da contemplação da população aqui no nosso município? A gente trabalha em cima das orientações da regional e a gente trabalha em conjunto com a regional, porque assim, quem dispensa todo e qualquer tipo de vacina para os municípios é a regional. Então, a nossa expectativa da gente estar vacinando todas as populações das fases prioritárias é até abril. Mas sendo que isso pode ser prorrogado para mais ou para menos. Isso depende do fornecimento das vacinas, dessa logística de entrega de vacina. A gente vivenciou agora nesse primeiro momento, né? Que a vacina sairia 8 horas, a vacina não conseguiu sair 8, a vacina ia sair 10, não conseguiu sair 10, e a gente viu que a vacina só foi entregue na terça-feira, chegou em Santo Antônio de Jesus por volta de 6 horas da manhã. Então, assim, a gente precisa contar não só com a regional, mas com os esforços da distribuição da vacina da CESAB e do Ministério, entendeu? Então, a programação é até abril. Até abril. Então, nesse primeiro momento aí, né, já fomos contemplados com quantas doses? E quem foi esse público aí que foi contemplado nesse primeiro momento, secretária? Então, JC, recebemos nesse primeiro momento 120 doses. Por orientação da regional e do Ministério, estaremos vacinando, a princípio, apenas os profissionais de saúde que atuam na linha de frente da Covid-19. E aí é bom a gente esclarecer que, assim, todos os profissionais acabam, né, querendo tomar essa vacina, mas a gente precisa levar em consideração os profissionais que estão em contato direto com os pacientes positivos ou com suspeitas. Existem outros profissionais de saúde que estão em clínicas, que estão em outros setores da saúde, mas que não estão em contato direto com pacientes positivos ou com suspeita. Então, o nosso primeiro momento, essas 120 doses serão destinadas para os profissionais que estão na linha de frente da Covid, os profissionais de saúde, que trabalham na saúde, e vacinamos também ontem os 3 idosos que residem no abrigo aqui em São Felipe, um abrigo de longa permanência. Eles também se enquadram nessa primeira remessa das 120 doses. Então, no caso, já começou no dia de ontem, essa fase, primeira fase já começou no dia de ontem, no caso. Isso. Ontem fizemos às 17 horas no Salão Nobre da Prefeitura uma cerimônia de abertura de vacinação, onde vacinamos a equipe volante, que é a equipe que está em contato direto, monitorando, fazendo a coleta e acompanhando esses pacientes com positivos e com suspeita, e vacinamos os 3 idosos que residem nesse abrigo, nessa cerimônia ontem de abertura. Hoje daremos continuidade à vacinação. Hoje à tarde e amanhã à tarde estaremos vacinando todos os profissionais do hospital e do SAMU lá no hospital. São pontualmente 12 horas e 30 minutos, 12h30. Manuela é coordenadora, né, do setor aí, né? Fala como é que tá a expectativa dela também. Agora, já nesse primeiro momento, já recebendo aí, né, as primeiras doses da vacina. Realmente aí se traz um novo gás, nova motivação para vocês que já estão atuando mais na linha de frente desse segmento, Manuela. Quero agradecer, né, mais uma vez a você, JC, por esse espaço que sempre nos disponibiliza, né, esse acesso mais próximo a toda a população através da rádio São Felipe FM, das redes sociais, e isso é extremamente importante, né, a gente ressaltar essa parceria que você tem conosco, né, com todos nós, né, da Secretaria de Saúde, todas as outras secretarias. Para mim, essa semana fui pega de surpresa e estou muito feliz e, assim, querendo, de fato, alcançar todas as expectativas, não só minhas, mas de toda a gestão, né? Sei que é um cargo extremamente difícil e por esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, ainda mais complexo é a vigilância epidemiológica de todos os municípios.
E aqui no nosso município São Felipe não é diferente, né? Gleice teve os motivos dela, pessoais, para estar saindo nesse momento dessa função, mas uma profissional extremamente competente, dedicada, e de que podem ter certeza que eu vou tentar fazer o máximo, né? Para tentar me equiparar, me igualar um pouco, porque, de fato, ela é uma pessoa que inspira, né? Enquanto profissional, eu acho que a gente tem que ressaltar isso. Enquanto profissional, enquanto pessoa também, mas aqui nesse momento, enquanto profissional, a gente tem que ressaltar da importância que é Gleice para o município de São Felipe, da profissional magnífica e empenhada, dedicada que ela é. Então, assim, eu fico muito contente e emocionada, né? E sei que vai ser muito difícil conseguir, mas a gente está aqui para aprender. A gente só vai conseguir dizer mais para frente se conseguiu ou não, tentando, né? Eu sou fisioterapeuta de profissão, trabalho também no município, assim como Carol, desde 2017, pelo NASF. Amo ser fisioterapeuta, não vou deixar de ser fisioterapeuta. Atuei também na atenção básica, através do NASF, atuei também no Hospital Municipal. Estive também no Melhor em Casa, no programa Melhor em Casa como fisioterapeuta, e no momento nós estamos, né, permanecemos com o monitoramento Covid. Nós já tivemos a oportunidade de vir aqui outras vezes para falar desse monitoramento. Essas coletas continuam, esse monitoramento continua. Então, assim, hoje a gente recebeu ontem nós recebemos a primeira dose, né, enquanto equipe volante de coletas da vacina. A expectativa é muito grande, a felicidade é enorme. As dúvidas também, lógico, que continuam surgindo, né, sobre a vacina. Sabemos da importância dessa vacina, e que o Instituto Butantan, um instituto extremamente reconhecido, né, nos seus profissionais e de confiança. Então, nós recebemos ontem essa vacina na esperança de que, de fato, tenhamos dias melhores, né? E que, de fato, essa pandemia, a gente sabe que não vai ser erradicada no momento, mas que a gente tem certeza de que vai dar uma amenizada, pelo menos para os nossos corações, e não só para os nossos corações, né, mas para todos nós, enquanto profissionais, a questão também da nossa dedicação, trabalho, enfim, né, para toda a população. A gente fica, de fato, nessa expectativa, sabemos que não serão doses imediatas, né? A gente também, Gleice vai falar um pouco mais da vacina, ela tem mais propriedade de causa para falar a respeito. Então, assim, a gente fica nessa expectativa e muito feliz. Felizes, ansiosos, sabemos que foi um ano muito difícil e que a nossa esperança agora está se dando através dessa vacina. São pontualmente 12 horas e 35 minutos. Eu ia fazer aqui, mas vamos voltar aqui a falar com Gleice, porque Manuela citava aqui, né, a participação dela, e dentro de todo esse contexto que Manuela apresenta aí, né, você pegando realmente aí, né, o ano difícil que foi o ano do ano passado, o ano de 2020, onde se veio realmente à tona essa questão do Covid, algo novo para todo mundo. Como é que foi ter essa experiência e estar realmente passando por toda aquela situação, Gleice? Boa tarde. Boa tarde, JC. Boa tarde, ouvintes. Na verdade, realmente foi um ano muito difícil, né? 2020 pegou a gente de surpresa. Mas para mim foi um marco na minha vida, quanto pessoa e quanto profissional, porque aprendemos muito com isso, né? Acho que a gente aprendeu, na verdade, a ser humano, né? Porque, assim, perdemos muitas vidas, tivemos muitas dificuldades, aprendemos a viver mais com as nossas famílias, né? Porque a gente foi obrigado a viver o isolamento domiciliar e tudo mais, a quarentena. Então, a gente aprendeu bastante em relação a tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou. Vivi, sim, a pandemia. Minha vida em 2020 foi toda voltada para essa doença, né, em relação a ajudar o próximo, a fazer o meu trabalho, que realmente era de competência para nós, quanto profissionais, realizarmos, né, na ajuda ao outro. Então, tudo eu fiz diante do que eu podia e também por ser saúde, um segmento que eu escolhi atuar e que me faz muito bem, gostei de fazer isso, aprendi muito com isso e vou levar para a minha vida sempre. Como o Carol apresentou e a Emanuele falou também, eu realmente pedi para sair da vigilância. Não foi por medo de enfrentar um novo desafio, não foi por isso, porque realmente o aprendizado ele foi grande, mas por questão mesmo de saúde,
né? A gente sabe que o consciente da gente, 95% é subconsciente, a gente tenta não absorver as coisas, mas é que a gente acaba absorvendo. Então, a gente acaba prejudicando a saúde na questão emocional, e que foi o que aconteceu comigo, por isso o pedido da saída da vigilância, porque as pessoas podem não achar, mas toda crítica que a gente lê numa rede social desanima, entristece a gente leva isso para o coração e para a alma, né? Então, eu faço até um apelo às pessoas em relação a isso. Eu sei que a gente pede, que a gente fala, bate em cima, que as pessoas realmente não entendem, não ouvem, e por questões políticas também acabam sempre apontando. Só que existe uma equipe de monitoramento, existe uma equipe de atenção básica, 6 equipes de atenção básica, que desde o começo dessa pandemia está atuando lado a lado com a população, não deixou a população em falta em nenhum momento. A gente não vai dizer que o trabalho é perfeito, porque às vezes acontece de falhas, mas a gente falha, a gente erra para aprender, para corrigir e fazer melhor. E com a criação dessa equipe de monitoramento volante, a gente conseguiu acertar ainda mais nesse monitoramento. Temos casos elevados aqui, número de casos altos? Temos, mas a gente não tem casos graves, né? Existem os óbitos? Existem. Mas existem também complicações atrás desses óbitos. Não foi só a Covid que levou essas pessoas para o outro lado, né? Teve a questão também de outras causas, de outras comorbidades. A gente tem que levar isso em consideração. Não foi um descuido da equipe, não foi um descuido dos profissionais, mas foi, sim, realmente o que Deus quis, e exatamente a questão da imunidade da pessoa, da comorbidade, do que a pessoa já trazia antes, né? Mas a gente continua sempre atuando junto dessas pessoas. Então, por que criticar? Por que apontar? Por que dizer que a gente não está fazendo? A gente está fazendo dentro do que a gente pode, dentro do que é possível, dentro do que é nos fornecido. Então, tá fora, você fora falar é muito fácil. É muito fácil eu estar dentro da minha casa, com a minha família, em contato direto só com a minha família, não ter contato com os demais, e ficar apontando, não tem monitoramento, não tem coleta, não estão coletando, não estão fazendo isso nem aquilo. Mas quando a gente vivencia o sistema, quando a gente vivencia o processo, são outros 500. O buraco é bem mais embaixo, a dificuldade é bem maior, viu? Então, assim, eu peço mais que essas pessoas sejam voluntárias, né? Se não pode estar ali, tete a tete, mão a mão, pegando braçalmente com a gente, mas pelo menos ajude o nosso psicológico, porque estamos na linha de frente, estamos passando por dificuldades também. A gente também sente a tristeza que o outro sente quando perde um ente querido. Então, ajude psicologicamente, dá uma palavra de apoio, faz um elogio na rede social, que isso ajuda a gente a trabalhar ainda com mais afinco, ainda melhor, entendeu? Do que exatamente com esse desânimo que às vezes acontece quando a gente vê uma crítica que muitas vezes não tem fundamento e é mais por questão política mesmo. Em relação à questão da vacina, Gleisi, a gente vê, né, dentro de todo esse contexto que vem sendo trabalhado, a gente vê inicialmente, né, de se trabalhar realmente na parte, né, científica da coisa, vê muita questão política em si, desacreditando a vacina em si. Como é que você analisa esse contexto e que a mensagem que você traz para a população nesse momento aí, né, que às vezes está até resistente em querer tomar a vacina diante de tudo que a gente vivenciamos? É isso. Na verdade, a vacina, essa que recebemos, ela foi criada, né, está sendo fabricada pelo Instituto Butantan. Não é a primeira vacina que a gente tem desse fabricante, né? Temos outras que já são usadas na rede e que a gente sabe da eficácia, a gente não vê questão de evento adverso, se aparece, não são graves, né? É uma vacina que foi estudada, o tempo foi rápido? Foi. Mas a gente sabe, são pessoas que são especializadas para isso, são cientistas, então eles sabem o que eles estão fazendo. Eles não vão colocar uma vacina para uso sem realizar os testes, sem realmente comprovar a eficácia dessa vacina. Então, como já foi falado, só recebemos 120 doses, que tem as prioridades, e vamos seguir todo o protocolo do Ministério para seguir essas prioridades. Mas quando recebermos as demais doses para disponibilizarmos para os outros grupos prioritários, quem faz parte desses grupos, tomem sim, porque é dessa forma que a gente vai conseguir evitar a doença no município, a disseminação ainda mais dessa doença. Sem a vacina, não há cura, porque tratamento específico para essa doença não tem, né? Então, só a questão mesmo da prevenção nesse momento é a vacina.
São pontualmente 12 horas e 42 minutos, 12h42. Aqui nosso prefixo é rapidinho. Já estamos de volta aqui com mais participações aqui da secretária e todos os profissionais da área de saúde. Segura aqui rapidinho. Você está ouvindo a Rádio 87.9, São Felipe FM, ZYS 664, uma emissora afiliada à Associação Maria Amélia Moura. Estúdio Praça Carlos Moura, sem número, sendo 744-550.000, São Felipe, Bahia, Brasil. Rádio 87.9, São Felipe FM, telefone 75-3628-3446. E-mail, radiosaofilipefm@hotmail.com. Acesse www.saofilipefm.com.br. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São pontualmente 12 horas e 43 minutos, 12h43. Fala um pouquinho sobre a questão das fases do processo da vacinação aqui no nosso município, com as pessoas aí têm algumas dúvidas a respeito. Toda a população vai ser imunizada? Como é que vai ser esse processo? Quem pode falar, secretário? Quem pode falar? Pronto, já termino essa parte. Na verdade, como a gente já havia falado, a gente está seguindo realmente os protocolos do Ministério, né? E essas vacinas, elas estão divididas em 4 fases, né? A primeira fase são os trabalhadores de saúde, e os idosos acima de 75 anos. Não podemos contemplar, como a gente já tinha falado antes, pela questão da quantidade de doses que recebemos, que foi apenas 120 doses. Então, a prioridade é profissionais na linha de frente, né? Quando a gente fala linha de frente, a gente sabe que todos os profissionais estão, né? Mas a gente fala aquele profissional realmente em contato direto com o paciente, quando ele realiza uma coleta, quando ele realiza um atendimento realmente com o paciente, né? Manipula o paciente de alguma forma. Então, a gente fala esse tipo de profissional nessa linha de frente. E os idosos, que nessa primeira fase contemplou mesmo os idosos em instituição de longa permanência. Mas assim que vierem as demais vacinas, os de 75 anos a mais também irão ser contemplados. A segunda fase, que são os de 60 a 74 anos. A terceira fase, que são as pessoas com comorbidades, né, que entram nessas comorbidades, a diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, né, a questão dessa hipertensão é o estágio 3, né? Não é todo paciente que tem hipertensão que vai ser contemplado, é bom a gente deixar isso claro, porque a gente sabe que muitos vão procurar por ser hipertenso, mas o estágio 3, que é contemplado nesse momento. Doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgãos sólidos, anemia falciforme, câncer e obesidade grave. E a quarta fase, que entra os trabalhadores, né, os profissionais da educação, os professores, os profissionais da rede prisional também, força de segurança e salvamento e transporte coletivo e rodoviário. Aí são essas 4 fases. Só para finalizar, JC, como a gente já falou e bate sempre, para as pessoas entenderem, recebemos só 120 doses, a quantidade é pequena, mas eu considero já um grande começo, porque esses 120 imunizados já evita disseminar o vírus para muitos outros, né? Como a gente sabe que é um vírus assim, altamente contagioso. Então, para a gente que lutou esse 2020 o tempo todo, para muitas pessoas que desacreditaram que a vacina não ia chegar no município, porque acham que é um município assim, lá no finalzinho do mapa, né? As pessoas ficaram desacreditadas nisso, que a gente não ia conseguir esse avanço, mas a gente conseguiu, né? A dose é pequena, mas o começo é grande e a vitória é certa. São pontualmente 12 horas e 46 minutos, 12h46. Vamos ouvir também outras participações. Quem foi que faltando fala? O Magno. Vamos aqui que o Magno está aqui próximo da gente também. Vamos ouvir a boa tarde dele. E essa nova função que ele está vindo, a coordenação bucal, né? Saúde bucal, né? E a importância, né? E diante do cenário do Covid, como realmente ele lidar com esse segmento da saúde. Boa tarde, Magno.
Boa tarde, JC. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio São Felipe FM, que nos acompanham na rede social também. Para mim, é uma grande satisfação a gente ter virado essa gestão e, mais uma vez, ser convidado a ocupar um cargo, na qual hoje eu estou como coordenador de saúde bucal. Assim como o Gleisi falou na fala dela, ano passado nós enfrentamos um desafio muito grande, que foi muito exaustivo, e eu super concordo com ela e apoio com relação às críticas das redes sociais. Algumas das vezes eu passei tempo sem olhar meu Facebook, passei muito tempo sem postar nada no Instagram. Teve dias de eu perder a cabeça e sair rebatendo tudo que eu via, por já não aguentar mais a gente trabalhar tanto e ser criticado na rede social. E o que mais chateava é que a gente era criticado por pessoas estudadas, entendidas, que sabem como é o processo de trabalho, que sabem como é o dia a dia de um sistema único de saúde, que apesar de toda a dificuldade é um sistema brilhante, mas que não faz nada para ajudar, a não ser ficar atrás de uma tela criticando. Desde quando eu me coloco à disposição, eu digo que eu sou técnico da área, que eu sou profissional de saúde. Se eu não puder dar algo para contribuir, eu também fico quieto. E isso eu fiz diversas vezes durante a pandemia em alguns setores. Aquele setor que eu não podia contribuir, eu deixava o pessoal trabalhar e ficava na minha, fazendo a minha parte. Mas não criticava da forma que eles estavam caminhando nos setores deles. Isso faz com que a gente consiga unir forças e continuar caminhando. E eu, Cíntia e Gleisi, nós passamos o ano praticamente todo, um se escorando no outro e vamos junto, a gente vai. No finalzinho, quando o Carol assumiu a secretaria, a gente teve um novo ânimo, foi uma parceria completamente diferente, que colou conosco para conseguir vencer aquela batalha. E aí, nessa oportunidade, nessa perspectiva também de dar conta a novos projetos pessoais, a novos projetos de vida meu, eu pedi para sair da diretoria da atenção básica, que para nossa felicidade, Gabriele está assumindo, que é muito competente também, eu tenho certeza que vai dar continuidade a um excelente trabalho no nosso município. E a partir de janeiro eu estarei me dedicando apenas à coordenação de saúde bucal, visando fazer uma saúde bucal completamente diferente de toda que já foi praticada no município. A gente tem uma rede que, graças a Deus, todas as nossas 6 unidades básicas contemplam a equipe de saúde bucal, que isso é um diferencial muito grande do nosso Recôncavo. Quase cidade nenhuma tem equipe completa de equipe da saúde da família e equipe de saúde bucal. E que no ano de 2020 essa classe foi muito prejudicada pela pandemia, foi muito sofrida e foi muito exposta ao risco. Nós somos profissionais da saúde que mais geram aerosóis. Tirando a gente, quem mais gera aerosol é médico aqui em hospital que faz intubação. Então, assim, a classe de dentistas foi extremamente afetada na pandemia, sofreu bastante psicologicamente pelo medo, pelas incertezas, pelo novo, pelo vírus, pela agressividade que a doença se espalhava e prejuízos financeiros também. Ultimamente, a gente vem vendo em diversos grupos de coordenadores regionais, coordenadores do Brasil, uma grande discussão sobre se os dentistas vão ter direito ou não à vacina. Hoje a gente não tem dentista do município trabalhando na linha direta do Covid. Então, nesta primeira fase, dentista da rede pública e dentista da rede privada, eles não serão imunizados porque recebemos 120 doses para quem está na linha direta. Mas, posteriormente, com o avançar das fases, com o envio de novas doses, os profissionais de saúde bucal da cidade inteira, eles serão contemplados sim e vistos como profissionais de serviço essencial, como profissionais de saúde, que é o seu devido lugar. Que durante a pandemia, alguns decretos de algumas cidades deixaram a odontologia de fora dos serviços essenciais. Então, as pessoas com dor de dente, às vezes, acabavam indo para médico porque os consultórios estavam fechados. Não foi o nosso caso. A gente sempre teve essa prioridade e conseguiu ter essa sensibilidade de enxergar que a odontologia ela é essencial, sim, devido a alguns problemas infecciosos que podem se agravar e levar o paciente a um risco de morte. Então, eu gostaria de tranquilizar a todos que vocês estão incluídos no planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. A gente só precisa aguardar chegar a quantidade de doses suficientes, mas dentro do grupo prioritário de profissionais de saúde, toda a equipe de saúde bucal do município será contemplada com essas doses de vacina também. São pontualmente 12 horas e 51 minutos, 12h51. Também eu vi aqui a participação Gabriele. Eu até esqueci, tem tanto tempo que eu falei com Gabriele. Vamos ouvir aqui. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde, JC. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer falar com vocês nessa tarde agora de quarta-feira.
Eu, né, acompanhando aqui essa nova equipe da gestão de Jorge Macedo, eu fico muito feliz de ter retornado ao município, né, para colaborar com a secretária Carolina, que vim, né, a convite dela para participar da gestão dela e dar a cara dela a essa gestão, que é uma gestão de competência, de muito entusiasmo e de muito empenho. Ontem nós recebemos, né, com muita alegria a notícia da vacina, mas também com muita preocupação por conta da logística e que já sabíamos, né, já esperávamos, já tinha uma expectativa pequena de doses e mais para além disso, né, acho que eu vou finalizar a fala aqui dessa questão do planejamento, mas como a população vai receber, não só pela questão do negacionismo da vacina, né, porque acham que não vai acontecer, que não tem efeito, que não precisa tomar, então a gente reforça aqui que quem for os grupos prioritários que participem da campanha, né, se vacinem, estejam abertos à vacina. Ela foi disponibilizada em tempo recorde, porque houve um empenho e a urgência da pandemia, ela exigia esse empenho mesmo da ciência para poder executar, mas também com a preocupação do relaxamento, né, que a gente já observa e isso é muito preocupante. Então, a gente passa na rua como pessoa, não só como profissional, né, e a gente observa muitas pessoas nos comércios sem máscara, curtindo o final de semana como se não houvesse pandemia, e a gente precisa ainda mais reforçar isso, o JC, porque às vezes a vacina traz uma sensação de segurança maior ainda, que as pessoas já têm, né? Mas está trazendo isso mais forte e que, na verdade, mesmo tendo as vacinas, a gente vai precisar manter todas as medidas de segurança, distanciamento social, a manutenção do uso de máscaras, porque até quando a gente tiver uma cobertura, até a gente atingir uma cobertura acima de 95% da população, ainda estamos correndo risco, né? Então, é muito importante a gente reafirmar isso, que mesmo sendo vacinados os idosos, mesmo sendo vacinados os profissionais de saúde, né? A gente passando aí para as próximas fases, mas que a gente precisa que toda a população colabore e continue mantendo as orientações de distanciamento, higiene das mãos e uso de máscaras. Carolina apresentou o plano, né, municipal de saúde, de vacinação aqui em São Felipe. Mais uma etapa desse plano foi sendo executada, então o que foi planejado para ontem foi executado ontem e hoje já tivemos uma reunião com os agentes comunitários de saúde, que são as equipes, né, que estão aí na atenção básica, mais diretamente ligados a mim, para a gente repassar com eles todos esses planos, esclarecer todas as dúvidas e já também iniciar parte do planejamento de como isso vai acontecer na atenção básica. Nós temos o quantitativo em números da população de 60 a mais, né? Mais de 60 anos. Mas a gente já solicitou essa relação nominal dessas pessoas, porque a gente já está em fase mesmo de planejamento para a execução das próximas fases, né? A fase 2 e a fase 3. E para a gente, nossa expectativa é realmente que nos próximos meses a gente consiga contemplar. Apesar de que muita coisa está se mudando o tempo inteiro, né? Então, pode, para as outras pessoas, né, principalmente as pessoas leigas, parecer que a gente está desorganizado, que o Ministério está desorganizado, mas muita coisa está se mudando, né? Então, a gente não tinha uma expectativa de horário, não foi cumprido, tinha uma expectativa de dia, não foi cumprido. Então, a gente está se planejando e executando à medida de que também as ordens vão vindo para a gente. Então, a gente não tem como se antecipar em algo que a gente não tem certeza, né? Então, nesse sentido. E mais alguma coisa? Acho que não. As pessoas que já tiveram Covid que devem se vacinar. Sim. Algumas orientações. Então, Gleiser falou, né, das fases e quem é o público-alvo de cada fase, mas só salientando que a gente não tem vacina para criança. Nesse momento, vão ser maiores de 18 anos, desses grupos prioritários aí, críticos como comorbidades, se forem profissionais da educação, se forem profissionais da segurança pública, mas não, crianças e adolescentes não entram, lactantes e gestantes só com critério médico, mas também na primeira leva, a nossa primeira orientação é que também não sejam vacinados, né? Só se o
risco valer a pena. E, além disso, quem já teve, né, Covid também vai precisar ser vacinado, porque a gente não tem uma garantia de tempo e se realmente essa pessoa, já tendo a doença, ficou imunizado. Então, mesmo quem já teve vai precisar se vacinar, que se dentro desses critérios aí de grupos prioritários para a vacinação. Uma coisa realmente que preocupa muito e Gabriel traz aqui novamente, a gente tem alertado aqui o tempo todo, que é em relação à prevenção, né? As pessoas realmente aí, né? Não é da agora, né? Chega no final de semana, aqui na praça mesmo, o pessoal, eu acho engraçado, durante o dia, né? E no área comercial, as pessoas ainda usam máscara. Quando chega à noite e final de semana, aí o vírus entra de férias, né? Tá de folga, aí não tá pegando ninguém. Então todo mundo tá à vontade, né? E trabalha no horário administrativo, de 8 a 5. Ele é bem disciplinado, na verdade. Né? Isso a coisa realmente é cômica, a gente leva graça, mas a coisa é séria, viu? Exatamente. Mas a gente chama a atenção das pessoas porque a coisa é preocupante em relação aqui, e a gente vê que tem visto aí, né? A gente tem que agradecer muito a Deus que tem colocado a mão, porque pela questão que a gente tem visto aqui, assim, do comportamento da população, boa parte da população, né? Ainda não tem acontecido uma coisa mais trágica em relação aí em termos de número, né? Porque a coisa realmente é preocupante em relação a isso aí. Ainda bem que vocês, profissionais de saúde, estão aqui, né? Confirmando aí essa questão de ser alerta, da necessidade das pessoas continuar, né? Tomando todas as medidas de prevenção e os cuidados possíveis, porque o vírus está aí, né? E nem todo mundo vai ser realmente contemplado nesse primeiro momento. Aqui nós temos aí, né? Daqui a Gleisi pode até falar melhor aqui a respeito da situação, né? Pelo que ela tem acompanhado durante todo o ano de 2020, essa luta pela produção da vacina, e a coisa só lá, provavelmente, chegar na totalidade só no mês de junho em diante, né, Gleisi? Pela questão do volume de produção que nós estamos acompanhando até o momento. Pelo que a gente vê nas mídias, né, aí os informes que a gente recebe, realmente a previsão é lá para o segundo semestre mesmo. Hoje eu até li uma reportagem falando sobre a eficácia da vacina da Johnson & Johnson também, que essa até uma única dose. Ela já passou por 2 fases de teste, né? Já estão comprovando a eficácia dela, estão partindo agora para a 3ª fase. O Brasil também está em contato com esse fabricante também, já solicitando algumas doses para ser disponibilizada aqui para o país, né? Aí já tem a previsão da entrega no primeiro trimestre de 2021, no segundo e no terceiro. Então a gente pode também já ter esperança em relação a essa vacina também, e sendo ainda uma situação ainda melhor pela questão de ser dose única. A gente sabe que a resposta ela vem mais rápido. A gente, né, inicia o ano 2020, né, com aquela expectativa da dependência da vacina para tudo, né? E um dos grandes, olhares para esse início de ano também é a questão da educação, né? Para iniciar o ano letivo, como é que vai ser? E aí, será que temos condições de ainda dar um primeiro passo nesse primeiro semestre? Ainda, pela questão que eu estou vendo aí, vai ser meio que difícil, né? Para a gente ter qualquer perspectiva aí de iniciar as aulas em relação aí a ter uma segurança em relação ao Covid aí nesse primeiro semestre, né? Exatamente. Alguém pode falar um pouco? Conversamos já, né, Carol, com Cássio, que é o secretário de Educação, porque realmente a gente estava, né, curiosas de como está esse planejamento, se a educação retorna, se não. Então, ele com certeza vai dar maiores esclarecimentos, mas a primeira orientação é que antes da vacina não retornasse, né? Mas, entretanto, a gente não tem tantos esclarecimentos, tanto do Ministério da Educação, nem quanto do Ministério da Saúde. Então, datas, mas como estava aí claro no plano, a 4ª fase são dos profissionais da educação, que aí contempla professores, auxiliares de creche, de sala, todos os profissionais que atuam, né, na Secretaria da Educação mesmo, e a expectativa é que o retorno aconteça realmente após a vacina, né, e que a gente permaneça nas novas modalidades de ensino híbrido, no online, no EAD, né, por mais aí algumas semanas, meses. É porque, na verdade, não tem previsão ainda de quando será essa 4ª fase, né? Exatamente. São pontualmente 13 horas e 1 minuto, 13 e 1. Tem mais alguma coisa que a gente poderia estar pontuando em relação aí à questão desse Covid? Outros assuntos também que vocês queiram estar adentrando? A princípio, não. Estamos aqui, né? De antemão, começar para o Manuel, que está lá na ponta aqui, né? Aqui, agradecer a participação dela e deixar sempre o microfone à disposição, Manuel, para a gente estar aí levando essas orientações, a conscientização, agora que você está subindo aí, né?
a coordenação aí ali de frente da questão do Covid e a gente sabe, né, que as dúvidas, as demandas realmente é grande desse segmento e estamos aqui sempre à disposição de vocês para levar o esclarecimento da população. Muito obrigada, né, JC? Como eu havia dito, você é extremamente prestativo, até em conversas pessoais, né? Você demonstra esse acesso, né, para nós. Eu quero só ressaltar, gente, 2 telefones, mais uma vez. A equipe de monitoramento, ela continua trabalhando, as coletas estão sendo realizadas, né? O nosso teste está sendo realizado. Isso não vai parar, não é porque iniciou a vacinação. Então, continua assim o monitoramento, continua assim realizando as coletas. Continua assim o trabalho, né, da equipe no hospital, também realizando algumas coletas para pessoas com sintomas. Pessoas que estão com sintomas e não sabem a quem procurar. A gente já divulgou algumas vezes os telefones para contato. Existe a equipe de monitoramento que funciona de domingo a domingo, em plantão, né? Então, das 8 a meio-dia, das 14 às 17, o telefone está sempre funcionando. Também é o WhatsApp, o 75-8104-7851. Novamente, 75-8104-7851. E também o 8102-5507. Então, a gente, mais uma vez, reforça a importância dos cuidados e de que o monitoramento continua e vai continuar até que toda a população ela seja vacinada. Vamos ouvir também agora a participação de Gabriela, que retornando aí agora para a atenção básica, né? O que a população pode esperar dela, né? A partir desse momento que ela reassume aí novamente aí esse segmento aqui no município. Acho que eu espero atender as expectativas, né? Com muito trabalho, muita competência, muito estudo, né? Porque a gente precisa também se aprimorar e realmente fazer acontecer o SUS que eu sonho, né? E o SUS que a gente espera. E esse SUS, ele acontece mesmo no dia a dia, com trabalho árduo, com muito empenho mesmo. E eu trago aí como mensagem final, agradeço, né, a sua disponibilidade ao disponibilizar esse horário para a gente vir aqui conversar com a população. É que realmente que a população não entenda essa vacina com o descuido ou com a segurança de que já está todo mundo imunizado, que se já começou, a gente pode começar a fragilizar realmente os cuidados. É continuar com os cuidados, continuar com a higiene das mãos, principalmente, o cuidado ao sair de casa, manter a distância e o uso de máscaras, né, que hoje é o que a gente sabe que é o que mais efetivo. E é importante também dizer, JC, que nesse momento, qualquer sintoma gripal deve ser considerado como Covid, né? Como positivo. Mesmo que a pessoa não tenha feito o teste, porque ainda não está no período, ou que esteja aguardando, né, o resultado, precisa ser levado em consideração como positivo e tomar as medidas, né, levar a sério as medidas de distanciamento, né, não colocar a vida de outras pessoas em risco, porque você pode estar positivo sem sintoma, pode estar positivo com uma leve dor de cabeça e você passar para uma outra pessoa que vai ter um sintoma mais grave ou levar até a óbito. Então a gente tem que ter as medidas de segurança para a nossa vida, para preservar a nossa vida, mas também a vida do outro, né? Um cuidado só nosso, é um cuidado mesmo coletivo. E isso realmente é levando em consideração qualquer sintoma gripal, deve ser considerado como positivo para a Covid e iniciar imediatamente o isolamento, né? Então acho que é isso. São 13h05, 13h05. Usa aqui também a ouvir aqui o coordenador aí, o nosso amigo Magno. Vamos ouvir aqui a participação dele. Também suas complementações aqui, Magno. Eu gostaria de agradecer, JC, mais uma vez pelo espaço, né, de a gente estar trazendo informação à nossa população, reafirmar o compromisso de trabalhar sempre da melhor forma possível, visando entregar o melhor que a gente consegue extrair do nosso SUS, dentro das limitações do sistema, do nosso município, mas é o que eu falo sempre para os colegas que trabalham comigo na rede. A gente precisa fazer sempre o melhor com o que a gente tem. Não fazer o melhor com aquilo que a gente não tem, porque a gente não vai conseguir entregar um bom resultado ao nosso paciente, né? Trabalhar com as limitações, se readequar dia após dia
e fazer com que a gente faça o SUS funcionar da melhor forma possível, né? Então, para mim é um prazer enorme continuar trabalhando na gestão. Agora também eu vou um pouquinho para a parte clínica de novo, para atendimento. Então, dentro em breve eu vou começar a atender também no Hospital de São Felipe, e isso vai fazer com que a gente consiga mais alguns avanços para o município, que esse é o nosso objetivo nos próximos 4 anos. Muito obrigado. São pontualmente 13h06, 13h06. Vamos aqui com a participação de Gleisi também, que são as complementações finais, e alguém que com uma certa dúvida. Acho que nós falamos aqui, a quantidade foi 120 e poucas doses, né? 120? 120 doses que chegou aqui ao nosso município. Então, as pessoas dão alguma dúvida, perguntam quantas doses chegou, então foi 120. Mas vamos aqui, os complementos aqui finais também de Gleisi aqui com a gente. Pronto, JC. Mais uma vez eu agradeço a participação, né? Esse espaço que você sempre fornece para a gente, para estar divulgando, informando a população do que acontece na secretaria, do que acontece na nossa saúde. Mas será minha última vez aqui, né? Continuo aqui já tá ceia. Aqui já tá ceia. Agora vai, questão de vigilância, é a coordenadora. Assim, continuo na vigilância, como o Carol já tinha falado, mas de uma forma assim um pouco mais escondida, atuando, mas de uma forma mais escondida, né? Não vou estar na linha de frente, como agora Emanuele está assumindo essa posição. Mas continuo na gestão, continuo apoiando a vigilância. O que puderem contar comigo, vou estar presente sempre, né? Em relação a esse 2020, em relação a toda essa pandemia, eu digo sim que a gente fez um bom trabalho, mesmo passando por críticas, não críticas boas, né? Só críticas mesmo, que deixava a gente um pouco para baixo, decepcionada, triste, né? Mas poucas críticas construtivas mesmo que a gente recebeu, mas mesmo passando por tudo isso, eu digo que fizemos sim um bom trabalho. A resposta está aí, o nosso número de casos, na relação da questão dos óbitos também, por Covid, como eu já tinha explicado antes. Então, foi um trabalho bem feito. Digo que estou saindo da vigilância e deixando o meu trabalho, o meu nome, de forma íntegra, como eu sempre gostei de fazer. Vou me emocionar, porque foram 4 anos, né? Não foi fácil também, foi difícil sim. Mas foi gratificante para mim. Eu brinco até dizendo que as fotos que eu já tirei nesse período eu vou colocar no meu currículo, mostrando que estive na linha de frente da pandemia, mas que eu fiz um trabalho muito bem feito dentro das nossas limitações, como o Magno acabou de falar, né? Mas continuo na gestão, continuo atuando dentro da vigilância. E no que puderem contar comigo, podem contar sempre. Muito obrigada pela... A gente entende, né, sabe realmente que a situação é complicada. Eu mesmo, como eu disse, já sofri muito. Ainda foi poucas pedradas que eu já recebi de lá para cá, esses últimos 10 anos aí, é marretada que não é brincadeira. Mas a gente, como assim, a Gleisi fala, né, a cada pedra que a gente recebe, a gente tem que botar no alicerce, né, vai construindo nossa base aí, com certeza. Fazendo a gente, nossa escada. Porque de certa forma a gente sabe que a maioria, né, mais de 90% das críticas que a gente recebe são realmente críticas destrutivas. Mas mesmo assim, nessas críticas destrutivas, a gente com certeza, se a gente realmente trouxer por um olhar realmente de um modo diferente, a gente consegue absorver alguma coisa, colocar ali, né? E crescer também em cima disso, né? Porque se a gente for botar também e dar todo o ibope para tudo aquilo que chega também, a gente não vive, né? A gente vai só em função da crítica também é complicado. Mas a gente realmente fica sentido por isso, porque as pessoas só têm um olhar sobre toda aquela realidade, às vezes chega para mim, eu tá sempre por isso. Mas a gente entende, a gente está vivenciando, está acompanhando o dia a dia, a gente sabe como a coisa acontece, como é que funciona as coisas. E não é tão fácil. Então a gente não pode direcionar uma crítica ou um elogio de qualquer forma, a gente tem que conhecer de perto como é que a coisa funciona. Ver o dia a dia em si, para a partir dali você fazer um juízo de valor, né? E aí sim, dirigir uma crítica, sei lá, é positiva ou negativa em cima daquilo ali. Mas as pessoas ficam aí, cada um no seu, né? Das suas arquibancadas, como os ditados, aí só tomam-lhe pedrada. Aí realmente é difícil. Você vê jogadores em campo, às vezes, né? Não consegue render bem, mas não sabe como foi o extra-campo dele. Será que tem todas as condições em si para chegar lá e ele fazer realmente aí um grande jogo? Então a coisa realmente tem que olhar também por esses ângulos também, porque a gente sabe que não é fácil. Jogar pedra é fácil, mas uma hora também selecionar o alvo, aí que realmente aí é o que é o difícil, né? 13h10, 13h10. Vamos voltar aqui e falar também com a secretária, né, Carol, a respeito de tudo isso que nós estamos aí, né? Vivenciamos aí, ela pegando aqui na reta final do ano de 2020.
iniciando aí o 2021, né? E é com uma expectativa um pouco diferente. Aquilo que a gente tínhamos aí, na reta final do ano passado, esse ano já começa a trazer aí com o novo gás, a chegada da vacina, né, Carol? É isso aí, a sensação é essa mesmo, né? A gente finalizou 2021 na esperança, na expectativa, repensando, refletindo tudo que vivemos em 2020, todas as perdas, todas as dificuldades, mas 2021 realmente está sendo diferente, né? Acho que foi o pedido de muitos, né? Que 2020 nos surpreendesse, viesse com uma esperança, e a esperança tem chegado, né? A dose da esperança, a dose de dias melhores, né? A gente ainda não pode relaxar, como o Gabriele ressaltou, em hipótese nenhuma, né? As prevenções precisam continuar, a utilização de máscara, distanciamento social. A gente precisa ter um quantitativo acima de 70% de imunizados, imunizar a população acima de 70% para a gente conseguir ter um relaxamento. Então, a gente pede e reforça a população que agora não é e nunca foi o momento de relaxar. Tem a dose da esperança? Tem, mas para dias melhores que ainda estão por vir. Eu quero só reforçar, JC, que foram 120 doses que recebemos para a primeira dose da vacina. No período de 2 a 4 semanas, estaremos recebendo mais 120 doses, que corresponde à segunda dose da vacina, onde os mesmos 120 vacinados agora serão vacinados da segunda dose. Então, só para esclarecer, porque muitos questionaram, vai ser 60 agora e 60 depois, não. 120 pessoas serão imunizadas até sexta-feira e iremos receber no período de 2 a 4 semanas a segunda dose, que também corresponde ao quantitativo de 120. 120 garantido para a segunda dose. Se vai vir mais para a gente já iniciar as novas fases, a gente pede a Deus que sim, mas a gente ainda não pode confirmar a população. Eu quero agradecer o espaço, eu quero agradecer a você, a todos os ouvintes pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para vir aqui. Eu quero agradecer a Gleise por todo o trabalho durante esse período. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com Gleise desde 2017. É como eu digo para ela, eu sou fã do trabalho dela, né? Se a gente, no período de março a abril de 2020, perguntasse se alguém queria assumir a coordenação da vigilância epidemiológica, eu garanto que ninguém ia querer. É o início de uma pandemia, início de algo novo. E assim, eu digo que a Secretaria de Saúde, quem esteve à frente, né, nesse período de 2020, são verdadeiros guerreiros, porque se não foi fácil para a gente que estava em casa, fazendo distanciamento, imagine quem estava à frente de uma Secretaria de Saúde, à frente de uma coordenação de vigilância epidemiológica, à frente de coleta, à frente de monitoramento. Então, assim, agradecer a Gleise em nome de toda a Secretaria de Saúde. Hoje eu quero agradecer também a minha equipe, né, todo esse período que tem ajudado, tanto na construção de plano, na logística. Eu tenho dito para eles, a partir de agora não tem sábado, domingo nem feriado. Então, assim, quando eu precisar, vocês serão solicitados. E graças a Deus eu não tenho do que reclamar da equipe da Secretaria de Saúde. Eu quero dizer para a população que a Secretaria de Saúde, ela tem trabalhado com muita transparência, com responsabilidade nas informações que são passadas. Eu fui questionada durante esse momento. A Secretaria de Saúde não fala nada. Gente, se é algo incerto para a regional, para a CESAB, para o Ministério, que dirá-se para a gente. Então, assim, eu prefiro... Quando eu marquei com você, eu falei, não, agora a gente já tem uma resposta, a gente já tem o que falar, a gente já tem uma informação precisa para passar. Então, esse é o momento da gente levar a informação para a população. Então, a gente não vai ser irresponsável de chegar aqui, passar uma informação, daqui a pouco essa informação está errada, ou não vai à frente. Então, a gente precisa ter essa resposta fidedigna, tanto da CESAB quanto do Ministério, para poder passar com segurança a informação para a população. Então, a gente preza pelo trabalho com transparência. Críticas vão existir. Às vezes incomoda assim, muito, principalmente quando vem de pessoas que já trabalharam na rede do SUS, que sabem das inúmeras dificuldades que é o SUS, não só no município de São Felipe, porque muito é questionado por vagas, por isso, por aquilo, mas sabemos que não é no município só de São Felipe, é no SUS de forma geral, é no Brasil. Então, assim, quando vem de pessoas conhecedoras do SUS e que sabem da dificuldade que a gente enfrenta estando do lado de cá, nos entristece mais ainda, mas isso não nos impede de seguir em frente, né? Eu assumi num momento muito difícil, fui corajosa, fui ousada, vou continuar sendo e pretendo e vou dar o meu melhor para o município de São Felipe. E espero atender as expectativas tanto do prefeito quanto da secretária de Saúde, Ana Rita Macedo, que tem
administração, perdão, que tanto tem me apoiado e atender as expectativas, principalmente da população, né? Que eu estou aqui para servir a população. Em relação ainda à questão das críticas que a gente retrata aí, né? E você agora vem com a visão, como a secretária, visando mais a parte técnica, né? Não a questão toda, a questão política em relação aí, em relação às outras situações aí que se torna, de certa forma, quando você acaba atrelando também a parte de gestão com a parte política, aí se torna o alvo ainda maior na relação às críticas, né? Com certeza. É o que eu tenho conversado com o prefeito, com Ritinha e com minha equipe. Assim, é importante, né, a gente dar oportunidade às pessoas, mas eu não vou dar oportunidade só porque votou em A ou votou em B ou foi, né, vestiu a camisa. Não, a gente precisa olhar a parte técnica, né? A gente não pode botar um profissional num setor onde ele não saiba o mínimo sobre aquele setor. Então, eu olho muito por esse lado. E o que eu tenho falado para o prefeito e para a Rita, que a gente precisa analisar com muita cautela, né? Sobre os nossos remanejamentos, sobre quem a gente vai dar oportunidade, porque realmente a saúde não é algo que a gente pode chegar e fazer de qualquer jeito. Então, a gente precisa realmente, JC, como você falou, olhar principalmente pela parte técnica. Com certeza. E a gente para analisar, tem alguns setores, por exemplo, hoje, nosso hospital, por exemplo, né? Que hoje quase a demanda recai lá. Se você não tem uma equipe realmente ali que sabe acolher, que tem um acolhimento humanizado, se o paciente chegar ruim, acho que ele já sai lá dando um troço, porque realmente o acolhimento, a atenção, isso é fundamental, né? Exatamente. São 13 horas e 17 minutos, mais uma vez, obrigado a todos vocês aí, esse espaço sempre à disposição, viu? São 13 horas e 17, vamos agora com o nosso giro, com o nosso prefixo, é rapidinho, já voltamos aí, né? Com a matéria que tivemos aí na última semana do tempo de rodada. Vamos à matéria logo? Temos a matéria na sequência e logo depois você vai acompanhar o prefixo, onde nós contamos... Eu não vou contar da história, senão vai perder aqui a graça e vocês aí não vão querer acompanhar até o final. Mas vamos trazer toda essa narrativa que você vai acompanhar aqui na sequência, na tarde de hoje, aqui dentro da nossa maior audiência no horário. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. Olá, São Felipe FM, também no site JC Repórter. Estamos no dia de hoje, né, fazendo aí um documentário sobre a história de Martim Góes, conhecido por Martim Curador em nossa região, mostrando aí, né, todo o processo, toda essa ação, né, que ele faz.